Bom, então vou fazer as honras. Então, boa noite a todas e todos. É, Hoje, para os meus alunos, sobretudo, entenderem também, né, um pouquinho, hoje nós convidamos o professor Christian, é uma ação conjunta, tanto do Departamento de Educação Científica quanto do Departamento de Pedagogia, porque o professor Christian vai falar sobre roteiro, e aí isso vai ser útil tanto para os alunos da disciplina de roteiro e storyboard, que são os meus alunos da quarta fase, quanto para os alunos e alunas da pedagogia que estão fazendo parte do projeto PIPA, e que se porventura quiserem desenvolver algum produto audiovisual como resultado do projeto, pelo menos vão ter uma noção um pouco maior a respeito de roteirização, né? Como é que a gente faz para roteirizar um audiovisual. Então, eu vou começar apresentando o professor Christian, aqueles currículos que eu sempre digo que eu invejo, não sei como é que consegue estudar tanto. Então, o Christian, ele tem graduação em letras em inglês, e literaturas correspondentes pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem também graduação em cinema pela mesma universidade. Depois ele fez mestrado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez mestrado em história e semiologia do texto e da imagem na Université Paris Diderot. E depois fez o doutorado dele no Erasmus Mundus. Pelo que eu entendi, o professor Christian tem 3 títulos de doutor, um para cada país por onde ele passou pelo Erasmus. Mas o nosso aqui no Brasil é doutor em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ele atua como técnico audiovisual na Universidade Federal de Santa Catarina e também como professor no curso de cinema. Então, dito isso, agora eu passo para o professor Christian para que ele fale um pouquinho para a gente sobre as noções de roteiro. Obrigado, professor Rafael. Boa noite a todo mundo que está presente. Agradeço muito o convite. Já aconteceu uma vez de ter um convite para falar, acho que era com o pessoal do BICT, né, Rafa? E sobre o tema, acho que era para a mesma disciplina, né? Foi bem interessante, bem legal. Aí eu adorei o convite de poder repetir. Com até um público um pouco mais diversificado, né, visto que tem o pessoal de pedagogia, é isso? Então tá, dito isso, falar de roteiro, para mim é sempre muito prazeroso, como nas minhas pesquisas de mestrado, mas principalmente doutorado, acabou sendo o meu foco mesmo de estudo, processo de roteirização, tanto numa perspectiva mais histórica, crítica, né, do texto, enquanto um formato muito mal estudado, pouco conhecido, né, quanto na análise de prática, né, de escrita de roteiristas, enfim, observar como é que o roteiro se comporta enquanto texto ligado ao audiovisual, né, que é um grande interesse meu, que é de tentar perceber no roteiro em si o que acontece nessa escrita que se expande, que sempre está puxando para o áudio, para o vídeo, né? Sem precisar fazer assim comparativos com o filme para poder estudar o roteiro, mas estudar o roteiro em si como uma potência audiovisual, né? Eu vou tentar, assim, não ser muito específico, assim, vamos dizer, da área dos estudos do cinema, do roteiro, tentar trazer alguns aspectos que podem ser interessantes para vocês nesse sentido, mas é sempre bom dar uma contextualizada sobre um pouco a história, como é que surgiu esse formato, enfim, como é que ele está ligado à própria história do cinema, né? Porque quando a gente fala de roteiro no contexto do roteiro cinematográfico, vamos dizer que é uma prática que existe praticamente, ela é tão antiga quanto o cinema enquanto uma indústria, ou seja, quase tão antigo quanto o cinema, né? A gente está falando ali do começo do século XX, então já faz bastante estrada, assim, né, que o roteiro percorreu. Eu vou, então, eu intitulei assim roteiros e processos de roteirização no plural, para tentar justamente, vocês vão ver depois ao longo da conversa, diversificar, né, que eu acho que é um dado importante sobre o roteiro, é perceber que tem diferentes
formas de desenvolvê-lo, como também diferentes mídias que foram surgindo e que também trabalham com alguma forma de roteirização, né? Daí a gente chega na nossa contemporaneidade, com mídias digitais, com videoaulas, enfim, toda uma porção de produções e de fenômenos que, vamos dizer, usam algum tipo de processo de roteirização customizado, né, à sua maneira, né? Para começar, assim, como aquecimento, assim, um pouco no espírito olímpico, eu queria propor uma atividade colaborativa ali para o pessoal que está online. Eu vou colocar... Rafa, posso colocar o link ali no chat? Ou você já botou o link? Pode colocar, Cris. Para quem tiver ali, é só clicar no link. É uma atividade nuvem de palavras. Eu acho que talvez vocês já tenham passado por isso. Isso é muito utilizado em aula de língua estrangeira, mas também em outros tipos de atividades. Vocês vão ver que aparece a palavra roteiro. A ideia é que eu peço para vocês que vocês coloquem palavras que passam pela cabeça de vocês quando vocês pensam na palavra roteiro. Sem muito filtro, assim, bem livre, para ver um pouquinho o que sai, para a gente construir junto um pouquinho essa ideia de roteiro. Eu vou dar um tempinho aqui. Eu não vou. Aí eu teria que. Como é que eu conseguiria compartilhar minha tela agora, Rafa? Para mostrar o site. Embaixo na tela, onde tem o microfone, a câmera, você Share screen. consegue. Achou? Achei, beleza. Então vamos lá. Vou compartilhar isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, acompanhando. Ok. Legal. Aí a gente já está vendo algumas palavras que vão surgindo. Então, as palavras que vão surgindo maior são as mais recorrentes, né? Não sei se vocês já fizeram esse tipo de atividade. Então, só ver um pouquinho o que aparece aqui. Organização, ok. Guião. Receita. Linha do tempo. Itens para transmitir mensagem. Ponto, argumento. Norteador, isso é interessante. Narrativa, ok. Edição audiovisual, história. Beleza, acho que a gente pode assistir mais alguma coisa. Ok, interessante que a organização saiu na frente. É um dado importante, eu vou sair da tela lá, se aparecer mais alguma coisa eu volto. É interessante essa palavra organização aparecer, eu vou comentar mais adiante, porque ela tem muito a ver com o próprio surgimento do roteiro, né, enquanto uma ferramenta de otimização e de organização da produção, né? A partir do momento em que o cinema foi se sofisticando, em que ele teve condições técnicas de desenvolver histórias um pouco maiores do que simplesmente o que uma sinopse poderia dar conta, né? E ao mesmo tempo em que começou a ter várias produções acontecendo ao mesmo tempo, vamos dizer, no que seriam os primeiros estúdios, né? Ele precisou de algum tipo de ferramenta para dar conta e otimizar essa produção, né? Então, esse aspecto de organização está fortemente presente no roteiro desde o seu surgimento e como motivador do seu surgimento, né? Mais adiante eu coloco isso, que o próprio Godard, que foi um grande cineasta francês da Nouvelle Vague, acho que muitos de vocês já ouviram falar, dizia que o roteiro ele é o fruto da contabilidade, foi criado por contábeis, né? Ou seja, para realmente conseguir otimizar e até economicamente ter um controle sobre a produção dos filmes, né? Eu vi também que nas palavras apareceu
alguns termos ligados mais ao campo da literatura, né? Apareceu narrativa, conto, que é um traço também importante do roteiro, né? Que tem, vamos dizer, um aspecto ligado a um traço literário, né? Principalmente quando o cinema se instaurou e se estabilizou como um formato narrativo. Isso é um outro aspecto que é importante frisar, que o cinema que a gente conhece hoje, o cinemão, o cinema, vamos dizer, dominante, é um cinema que tem um traço narrativo, que se estabilizou ao longo da história quando tinha outras possibilidades para o cinema, né, que era um cinema mais vinculado às possibilidades da expressão da imagem, a experimentos com montagem, que não pretendia obrigatoriamente contar uma história, né? Esse cinema que visa contar uma história foi o cinema que se impôs, né, como o cinema dominante, e é esse que a gente vê até hoje. E esse cinema que pretendia contar uma história, ele justamente pede, né, esse suporte do roteiro como um elemento narrativo organizacional, né, mas também com esse traço literário, né, ou seja, com personagens, com trama, quando o cinema passa a ser falado, né, com diálogos, com atores, etc., né? Então, trazendo esse traço literário. Mas, aí eu coloco minha primeira observação, que é essa... Qual seria essa distinção entre o texto do roteiro e, por exemplo, um romance, um conto, né? Será que é a mesma coisa escrever um roteiro ou escrever um conto? Sei lá, qualquer obra literária. Eu coloco essa pergunta um pouquinho aqui. Se vocês acham que é a mesma coisa, a mesma intenção. Aí, claramente, quando se pensa um pouquinho mais sobre o roteiro, quando se lê roteiro, há sim roteiros que têm uma certa escrita mais fluida, mais literária, mais livre, só que a natureza em si do roteiro, ela está vinculada a alguma coisa que está por vir, né, que está por fora do texto, né, que está para além do texto, né? Então, o roteiro ele é uma forma escrita que aponta para algo para além de si, né, que é esse audiovisual que está por vir, mas que está já latente no texto, né, do roteiro. Então, ele não é um texto que tem uma finalidade em si, né, em si mesmo, fechado em si mesmo, né? Ele é um texto aberto que aponta para alguma coisa para frente, para fora, né? Então, acho que isso é um grande diferencial, por mais literário, rebuscado, interessante em termos literários a escrita do roteiro possa ter, ela tem essa intenção que é para fora dela mesma, né? Isso faz com que seja de uma natureza distinta do escrito literário. É interessante pensar também, isso ainda nesse contexto mais histórico e pensando sobre a escrita do cinema, do roteiro, né? Roteiro cinematográfico, que, obviamente, o que a gente identifica com uma escrita cinematográfica, ela não é só, vamos dizer, o fruto do cinema em si, né? Ou seja, fruto da criação do cinema enquanto aparato, enquanto técnico, mas ela é também vamos dizer, ela já veio se instalar por exemplo, na literatura, antes mesmo do cinema acontecer, porque ela foi um fruto de toda uma transformação social, uma transformação da subjetividade, do próprio aparato sensorial das pessoas, né, dos sujeitos, dentro de uma sociedade em transformação, né, com urbanização, aceleração da vida, enfim, as técnicas, né, que foram moldando a percepção, e a gente encontra muitos traços que depois passam a ser típicos do cinema, né, como, por exemplo, a montagem, né, quando a gente pensa em montagem, a gente pensa em cinema. Mas a gente vai encontrar em certos textos literários alguns traços de montagem, por exemplo, claro que pela escrita, mas a gente vai ter montagem paralela, por exemplo, em Dickens, né, um escritor inglês famoso, até em Machado de Assis, né, se a gente for pensar no caso nacional,
a gente tem uso de, que a gente chama de analepse, né, ou de flashbacks, né, só pensar no Brás Cubas, enfim, tem todo um efeito na maneira de se expressar que é também fruto daquele tempo, né, com grandes mudanças sociais, tecnológicas, aceleração da vida, enfim. Tudo isso, então, era como um prenúncio, digamos, né, que o cinema vem para confirmar e aí tomar como uma linguagem assim que a gente reconhece como tipicamente dele, né, cinematográfica. Deixa eu ver aqui que está escondendo. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Para um aluno que, por exemplo, escutou esse termo hoje, o que viria a ser montagem de uma maneira simplista? Montagem? Isso. A montagem, vamos dizer, numa perspectiva do cinema, ela é uma articulação de planos, né? Isso bem resumidinho, assim, né? Ou seja, você tem planos, diferentes planos com cortes, né? E a montagem seria essa articulação entre diferentes planos, né? Para criar algum efeito de continuidade, ou ao contrário, um efeito de oposição, para criar efeitos, sentidos, enfim. Isso de modo bem simplista, assim dizer, né? A montagem é isso. Então, dentro da literatura, por exemplo, ela funciona com interrupção de ações ou de locações, ela tem esse sentido de ruptura, né? É isso que eu coloquei ali como montagem paralela. Deixa eu olhar aqui, um minutinho, porque está escondendo parte do meu texto aqui. Quando o cinema passa a ser falado, né, ou até mesmo quando ele começa que ele precisa de atores, né, obviamente ele tem essa aproximação com o teatro, né, eu falei antes da questão literária, logo mais ele também tem escotejo com as artes cênicas, né, com o teatro, né, pela própria necessidade de atores, então tem uma grande participação do teatro no cinema, né, a gente até vê que nos primeiros filmes tem uma forte sensação de teatro filmado, né? Até por uma dificuldade, vamos dizer, por limitações técnicas que tem a ver com a câmera era muito fixa, não tinha muito como elaborar uma montagem com diferentes pontos de vista, né? Então a gente tem esse olhar bastante teatral, né? Nesses primeiros filmes vamos dizer, nos primórdios do cinema, né? O mesmo vai acontecer também quando o cinema passa a ser falado e que a gente vai ter a elaboração de diálogos e isso vai também dar possibilidade a muitos autores do teatro de entrar no cinema e de participar nessa escrita, né? Escrita de diálogos, escrita de cenas, né? Então essas são um pouco vamos dizer, as contribuições, né? Que entram nessa escrita do roteiro. Continuar aqui. Então, pensando um pouquinho mais sobre essa natureza do texto, do roteiro, eu trago algumas pinceladas aqui de vários autores, enfim, reflexões, que é essa noção um pouco transitória do roteiro, o roteiro um pouco um entre-lugar, assim, entre o regime verbal e o audiovisual, né? Então, ele tem uma característica, assim, seguindo um pouquinho o que o Pasolini fala sobre ele ser uma estrutura que quer ser uma outra estrutura, que coloca a escritura do roteiro como uma escritura em movimento, assim, né? Ela não está parada, né? Ela está indo numa direção, né? Ela tem um vetor, né? Como eu falei um pouquinho antes, ela vai para outro, ela quer almejar outro lugar, né? E, ao mesmo tempo, como o roteiro não tem um fim em si, né? É um texto que está sempre em metamorfose, né? Quando a gente escreve um roteiro, geralmente, não que isso não aconteça na literatura, por exemplo, obviamente a gente tem muitas versões, correções, revisões, etc., que a gente chama de tratamentos, né, no caso de roteiro, mas o roteiro, ele dificilmente adquire um formato final, né? Até durante as gravações, há intervenções no roteiro, os diálogos são ajustados, cortados, cenas são cortadas, na montagem, o produto final tem muita coisa muito diferente no roteiro,
enfim, é um texto que, por isso que ali eu coloquei que não tem fim, porque ele realmente não tem um formato assim, reconhecidamente definitivo, a menos que se queira editar roteiros. Às vezes acontece de ter roteiros editados, mas de modo geral é um pouco arbitrário qual a versão do roteiro que vai ser usada para edição, né? Muitas vezes os roteiros editados, isso tem que prestar bastante atenção, muitas vezes eles são transcrições do filme terminado, ou seja, se parte do filme para inferir o que seria o roteiro, mas na verdade não é a última versão do roteiro pré-gravação, né, pré-filmagem. Então, vamos dizer que não é interessante no sentido da genealogia da escrita do roteiro. Então, continuando aqui, o roteiro ele tem essa função, e isso é interessante porque acho que dá para relacionar com vários campos, que ele é um texto que exerce uma simulação, né, de algo que se almeja, né, que é algo que se imagina. Então, quando se escreve um roteiro, isso eu acho que é interessante pensar até para quem, por exemplo, alguém planeja uma aula. Poderia aparecer ali nas palavras, nas nuvens de palavras, poderia ter aparecido plano de aula para roteiro, né? Onde se faz uma simulação, né? Onde se faz um planejamento de algo que vai acontecer em outra dimensão, que não é a dimensão textual, né? No caso da aula, a gente tem uma interação, tem N elementos que vão pegar aquele plano de aula escrito e vão jogar isso para um outro universo, né, com muitas variáveis, enfim, contribuições, colaborações. E além disso, esse plano de aula, por exemplo, fazendo ainda a analogia com o roteiro, ele tem uma forte ligação também com o tempo, né? São escritas ligadas ao tempo, porque quando se faz uma sequência pedagógica, enfim, se pensa também no tempo que isso vai levar, né? É naquela hora que eu tenho que dar aquilo, tenho que dar conta, não pode passar, enfim, não pode faltar. Tem uma ideia de simulação também de tempo. Então, o roteiro tem isso, né? Ele é uma escrita intimamente ligada ao tempo. Por isso também que ele foi um formato bastante codificado, até para conseguir saber pela paginação do roteiro, pela sua estruturação, quantos minutos de filmes vai dar. Então, ele tem uma relação extremamente forte com a questão temporal, né? Um outro aspecto interessante do roteiro é que ele é essa ferramenta expressiva, né, que tenta expressar esse universo audiovisual ali presente, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta colaborativa, né, porque o roteiro é um texto que circula entre diversas mãos, entre diversas etapas da produção, né. O roteiro muitas vezes ele é a vitrine de um projeto de filme, é a partir dele que se vai captar recursos, que a ideia vai ser comprada ou não, mas ele é também, por exemplo, quando passada a fase de filmagens, por exemplo, de um filme, é para o roteiro que se volta quando é para montar o filme, né? A fase de montagem, seja de pós-produção. Então, ele é uma ferramenta que atravessa vários processos, né, da produção e, ao mesmo tempo, por vários profissionais que estão envolvidos nessa produção, né? Tanto por trás das câmeras quanto na frente das câmeras, né? Então, tem esse traço colaborativo muito importante. Ali eu contei já um pouquinho sobre essa genealogia do roteiro, né? Ligado a uma necessidade de otimização de produção e como ele acabou sendo um elemento estrutural assim, né, do cinema narrativo, né? Ou seja, o cinema do cinema industrial, dos grandes estúdios, enfim, como ele continua sendo uma ferramenta fundamental para esse cinema dominante funcionar, né? Então, aqui eu acho que eu posso dar uma passadinha. Então, só um minutinho. Aí entrando um pouquinho mais na questão do formato do roteiro, a gente tem ao longo da história uma evolução
dentro dos formatos, né? Rapidamente se tentou ter um certo consenso sobre que formatos o roteiro devia ter, até para poder abrir isso para roteiristas, digamos, e todo mundo funcionar com os mesmos códigos, né? Para ter uma certa unificação assim de escrita, né? Então, no início, por exemplo, se vocês forem pegar roteiros mais antigos, bem mais antigos, eles eram muito ligados à própria câmera, assim. Então, eram muito técnicos, indicava quando um plano mudava, que tipo de plano era. Eles eram extremamente fragmentados, muito técnicos. Então, é até difícil de leitura, assim, né, para um público mais leigo, um público mais amplo, né, até para imagino até para os atores. É um tipo de roteiro que hoje em dia a gente chamaria de roteiro técnico. Com o passar do tempo e com também o advento do cinema sonoro, etc., o roteiro ele foi tendo um formato mais flexível que foca na cena. Por isso que ele é chamado de Master Scene Format. Ou seja, você não vai ter mais divisão de plano dentro do roteiro. Ele adquire um traço mais literário nesse sentido. Ele está mais focado em passar as informações, as sensações da cena, e não mais já adiantar a decupagem de plano. Não, aqui vai ser um close-up, aqui vai ser um plano geral. Ele só vai, vamos dizer, fazer uma descrição mais literária da cena. Esse formato, o Master Scene Format, é um formato que até hoje é o formato vigente, né? O formato que a gente vai encontrar nos diversos manuais de roteiro, né? Tanto os manuais dos grandes gurus americanos, quanto também aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem várias referências de manuais nacionais, né, que também trabalham com esse mesmo formato. Coloquei aqui, isso eu já falei um pouquinho, o roteiro como essa ferramenta estruturante, assim, né, que atravessa essas diferentes fases da produção, né, que está presente nessa fase de produção. Eu até poderia colocar antes de pré-produção a captação, né, porque hoje em dia, quer dizer, não, hoje em dia até hoje, quando concorre a edital, enfim, tenta captar recursos para uma produção de filme, a primeira coisa que vai se avaliar, então, é o roteiro, o projeto e o roteiro, né? Então, nem entraria ainda na pré-produção, que o roteiro já é uma peça fundamental, né, para a produção. Entrando mais especificamente a parte mais dramatúrgica do roteiro, isso é interessante, isso nos leva de novo àquela aproximação com a literatura e com o teatro, por exemplo. Essa organização aristotélica, né, em 3 atos, que a gente encontra nos roteiros e em boa parte dos manuais, enfim, essas recomendações de estruturação da narrativa em 3 atos, com clímax, com resolução, enfim, bem calcado no que a gente encontra na literatura, por exemplo, enfim, na teoria da literatura, no modelo aristotélico, né? Então, isso está bem presente na maneira de se pensar o roteiro até hoje. Claro que não é a única maneira de contar histórias, mas é o que vamos dizer, dominante dentro dessa parte pedagógica de como aprender a escrever uma boa história, etc. Isso é bastante reproduzido ainda. Aí, tentando expandir um pouquinho, né, a ideia de roteiro, a gente vai ter, obviamente, autores, roteiristas que vão flexibilizar essas normas, essa maneira de ver o roteiro, experimentar, né, novas formas. Aí eu coloquei o exemplo de alguns cineastas da Nouvelle Vague, que tinha uma ideia um pouquinho mais aberta de roteiro, um roteiro também que poderia se modificar muito mais no ato da filmagem, né, da gravação, visto que há essa figura criativa, genial do diretor que
pode, enfim, improvisar e mudar a cena, como bem entender, né? Então tem com essa figura central do autor, né, do autor, o roteiro também tem essa abertura para ainda mais modificar, né, e se improvisar. O interessante do Godard, de novo, falando do Godard, é que, por exemplo, ele experimentou bastante o formato do roteiro ao ponto de fazer uma forma de roteiro em vídeo. É como se fosse uma espécie de pesquisa em vídeo do filme que vai ser feito. Ele tem um filme que se chama Passion, que é do começo dos anos 80, eu acho, e ele fez um filme, que seria um vídeo roteiro, que se chama Scénario de Passion, né, roteiro de Passion, que acabou sendo tão interessante quanto o próprio filme depois em si, né? Onde ele, através de imagens, sons, ele se coloca em cena, refletindo na frente de uma tela branca, ele projeta e ele vai como fazendo um ensaio audiovisual sobre o que ele está pensando do filme que ele vai realizar ainda, né? Isso é muito interessante para pensar outras maneiras de roteirizar, digamos, não só pela escrita, pelos formatos convencionais, etc. No nosso caso nacional também, o Glauber Rocha, né, cineasta do cinema novo, também teve uma escrita bastante peculiar, assim, de roteiro. Eu consegui achar uma coletânea de roteiros do Glauber, onde havia vários tratamentos para o mesmo filme, assim, e onde realmente ele fazia uso de uma linguagem muito mais poética, expressiva, muito mais perto de uma poesia concreta para trabalhar os roteiros, fugindo totalmente de um formato convencional, né? Isso é bem interessante. Eu não olhei aqui os comentários, deixa eu ver se tem alguma coisa. Do cinema sonoro, ok. Uhum. O interessante é pensar o roteiro agora assim, de um tempo para cá, né, nessa nossa era digital, é pensar todos os formatos e as novas demandas que tem, né, em relação ao roteiro. O caso mais interessante dentro da transformação do roteiro foi o caso do cinema de animação, né, que é um campo que bagunçou bastante aquela estruturação sucessiva da produção do cinema, que era pré-produção, produção, pós-produção, né? O cinema de animação tem uma ideia um pouquinho mais simultânea dos processos, né? E isso, obviamente, também afeta as práticas de roteirização, né? Então, tem um trabalho muito forte em personagem, por exemplo, no roteiro no conceito, né, de animação. Às vezes o personagem vem antes do próprio roteiro, ele é mais importante, vai suscitando depois situações, né? Então é um outro universo, assim, mas que, vamos dizer, amplia bastante as possibilidades de roteirização, né? Temos, obviamente, continuando nessa linha, da tecnologia, do mundo digital, etc. Temos os games, que hoje em dia é um grande mercado e é um grande campo de interesse, assim, né, para as áreas assim que trabalham com narrativas, narrativas múltiplas, randômicas, ramificadas. Enfim, é um ramo muito interessante. Eu comecei a olhar um pouquinho para esse lado com mais interesse, assim. E tem até ferramentas, existem algumas ferramentas de edição de texto, assim, que são específicas para roteiro, que já vem com uns formatos já de acordo com as normas, enfim, que facilitam bastante a escrita para quem trabalha mais com isso, e que hoje em dia elas vêm também com uma opção que é para game, né? Então, que trabalha com uma interface mais visual, onde tem ramificação, onde você consegue visualizar todos os caminhos, se daqui pula para lá, enfim, tem
é bem interessante ver como é que o game também entrou para modificar e se apropriar e levar para o que precisava, né, esse processo de roteirização. Da mesma forma que a gente tem outros campos, né, como, por exemplo, no nosso campo da educação, toda a questão do EAD. Eu, pessoalmente, trabalhei um tanto com EAD, com produção de conteúdo, mas com também videoaulas e roteirização para videoaula, que daí também é um outro campo, né, onde se trabalha com roteiro de uma forma um pouquinho diferenciada, né? Eu já vou até mostrar depois um exemplo. Aqui eu coloquei para vocês o que seria esse formato mais convencional, que é esse Master Scene Format, que coloca assim, isso é mais ou menos o que a gente vai ver na maioria dos roteiros que a gente achar por aí para ler, né, roteiros de filmes conhecidos, etc. É o formato que vamos dizer, se estabilizou, mais típico, né, com essa fonte Courrier, que remete à máquina de escrever e tal, e que ainda nessas próprias ferramentas digitais, para a escrita de roteiro, ainda reproduzem essa fonte de máquina de escrever. Então, tem um certo glamour, assim, né, a esse lado vintage, assim, da escrita de roteiro, né? Então, a gente tem, para quem nunca viu uma página de roteiro, tem uma aproximação com a escrita teatral, de alguma forma, né? Porque a gente tem como se fossem as rubricas, a gente tem os diálogos, geralmente, que são destacados, né? Para você conseguir identificar rapidamente onde é que está o diálogo e onde é que está a descrição de cena. A gente tem cabeçalhos, né? Com a identificação de cena, rapidamente, assim, depois vocês podem olhar, mas a gente costuma dividir a cena, numerar a cena e dizer se a cena é interna, externa, o local, né, e se é dia ou noite. Esse é o cabeçalho clássico, né, desse tipo de roteiro. Aí temos a descrição da cena ou da ação que acontece, né, logo abaixo, e tem, quando há diálogo, esse diálogo com o recuo, com a personagem, entre parênteses pode ter algum comentário de ação ou de tom, alguma coisa que remete àquela fala da personagem, ou alguma coisa, por exemplo, aqui no caso tem um VO, que seria uma voz em off, enfim, para indicar alguma característica daquele áudio, né? Mas esse tipo de roteiro é um roteiro muito fluido para ler, né? Para quem nunca lê roteiro, é interessante pegar, assim, pode ser uma experiência de leitura muito agradável. Tem os roteiristas que têm uma escrita, assim, magnífica de ler. Mas esse, então, é o formato, assim, mais clássico, né? É o que a gente passa, né, em aulas de roteiro para o pessoal assimilar e aprender essa técnica de escrita, né? Aqui tem só coloquei um pouquinho maior, esse no caso se não me engano é de uma novela, isso é de celebridade, roteiro de celebridade. Claro que para TV, aí no caso da novela a gente tem um formato parecido, né? Aí pela natureza da novela, geralmente a gente vai ter muito mais diálogos, né? Diálogos muito maiores do que no cinema, né? Eu coloquei aqui para continuar explorando um pouquinho essa forma do roteiro, coloquei um trecho de roteiro de publicidade. Aí qual a diferença que a gente vai ter aqui? É um trabalho em colunas, aí isso já chega mais perto do que a gente faz no EAD, por exemplo, né? Que é para ter uma definição muito clara dos diferentes aspectos, né, entre o áudio, se tem título, o que tem no vídeo, e uma sincronização, né, uma ideia realmente muito mais precisa do tempo, né, no caso da publicidade, a gente precisa naquele tempo pré-definido, saber exatamente o que vai ter, quando vai ter, ao mesmo tempo do que,
Então, essa precisão, né, ela exige um formato diferente, por exemplo, daquele formato mais literário do cinema, onde realmente não interfere tanto essa informação da simultaneidade ali exatamente, né, ao segundo, né. Então, esse é um formato interessante que a gente vê, deixa eu ver onde é que eu coloquei. Por exemplo, essa é um roteirinho de videoaula, esse foi o que eu fiz, onde também há esse trabalho em coluna, né? A gente tem então, o formato simples, ele é só em duas colunas, no caso, né? Onde há essa divisão entre vídeo e áudio que acontece, né? E no caso no caso de videoaula, também essa possibilidade de colocar imagens, né? Porque como a maior parte do tempo são vídeos feitos com imagem de banco de dados, aí já se coloca a referência da imagem, ou a sugestão da imagem, sugestão de efeito, por exemplo. Né? Aqui vai ter um título que vai depois, sei lá, sair de outra forma. Enfim, tem indicações técnicas que podem ser colocadas ali para depois o editor poder trabalhar com essas orientações. Né? Então, esse é um formato bem clássico para quem trabalha ou já trabalhou com EAD, com produção de videoaulas, né? De conteúdos para EAD. Só voltando aqui um pouquinho. Isso é interessante pensar, assim, a gente pensa no roteiro, geralmente o roteiro já é lá no final do processo de roteirização, né? Então, só retomando aqui um pouquinho, colocando brevemente certas etapas, certos passos pelos quais a gente passa normalmente, assim, por exemplo, dentro do campo do cinema de ficção, vou colocar aqui uma ênfasezinha, porque evidentemente o roteiro de documentário é distinto, né? Ele é muito mais perto de um projeto, de intenções e tal, visto que não tem como prever, né, roteirizar exatamente tudo que vai acontecer. No caso aqui eu coloco o roteiro de ficção, para ficar mais claro. A gente começa com o que se costuma dizer de storyline, que seria um enredo, né? Então é basicamente, de maneira sucinta, dizer o que acontece, né? Qual é a trama, qual é o enredo. O argumento, que já é um texto mais desenvolvido, que até pode ser o mais desenvolvido possível em termos de o que eu imagino dos acontecimentos, personagens, ações, tudo que acontece naquela ideia, né? Naquele filme potencial. Né? Então, o argumento é uma peça, vamos dizer, fundamental. Uma vez que se consegue dar conta, se escrever o argumento, vamos dizer, já tem toda a construção ali do roteiro presente. Né? Depois é só passar por outras etapas de desenvolvimento daquele miolo, né? Que seria o caso da escaleta. Então, aqui eu coloquei um trecho de um argumento, que é do filme Central do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, geralmente ele tem um formato mais livre, porque vai se colocando tudo que se pensa ali da ideia, se pode, às vezes, colocar até pedaços de diálogo, descrição de personagem, comentários que podem ser até comentários mais abstratos, mais reflexivos, né? Não só coisas que obrigatoriamente vão poder estar no roteiro, mas é uma ferramenta de trabalho, né? Então, no caso do Central do Brasil, se eu não me engano, ali tem umas 24 páginas, por exemplo, o argumento. Então, é um texto bem desenvolvido, onde vai ter basicamente tudo que acontece ali, só que dessa forma mais corrida, né? Não obrigatoriamente seguindo os padrões do roteiro em termos de descrição, vamos dizer, pode ter ali partes que não são transferíveis para o roteiro, né? Mas que ajudam a elaborar todo o conteúdo, né? Nesse sentido. Botei só um trechinho só para vocês terem uma ideia. A escaleta, não sei se vocês já ouviram falar da escaleta, mas a escaleta é uma etapa, geralmente não é todo mundo que faz escaleta, não é todo roteirista, mas é um processo comum de acontecer,
Uma etapa que vem depois do argumento, ou seja, se construiu aquele argumento, a escaleta vai ser essa fase de ir dividindo, já vendo em cenas o que acontece, né? E já se pode estabelecer a ordem em que as coisas acontecem. É uma maneira muito boa de visualizar todo o esqueleto do filme, né? Desse projeto de filme, né? Ela pode ser resumida ou detalhada. Eu vou colocar para vocês um exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo daquele filme Big Fish, Peixe Grande, onde ali a gente tem uma escaleta resumida, ou seja, se coloca toda a organização ali, no caso ali é uma organização em 3 atos, né? Eu coloquei só um trechinho para vocês, mas onde a gente já vê ali quais são as cenas que vão acontecendo, as cenas, as sequências principais, de uma maneira extremamente resumida, né? Então é como se a gente tivesse um esqueleto de todo o filme ali numa página, né? O que ajuda bastante para a construção, para ver se um ato, no caso aqui que foi construído em ato, está muito desequilibrado, tem muita cena interna, muita cena externa, tem muita cena de noite, pouca cena de dia, enfim, tem uma visualização muito concreta ali, né, palpável, do filme como um todo, né? Seria essa etapa da escaleta. Aí vem, aí no caso essa foi uma resumida, né? Existem a escaleta mais detalhada, que aí vai entrar em cada cena e dizer assim, a cena 1, fulano vai para o banco, a cena 2, visita não sei o quê. Então lá não é ainda o roteiro desenvolvido, com todas as falas, tudo exatamente, mas ela é esse resumo de todas as cenas e das sequências na ordem que acontecem, né? Aí vem depois os tratamentos do roteiro, né, que são as versões. A partir disso, aí realmente ali tem a escrita do roteiro, como a gente viu, e as várias versões, né? Isso é o comum. Peraí, tem alguém que colocou algum comentário? Alguém está se sentindo perdida no assunto, Eliane. Deixa eu fazer uma explicação rápida. Faz um Eliane, adendo aí, senão eu faço. É só para você entender que o Cris vai falar sobre a questão da roteirização. Se você for aluna da pedagogia, é uma forma de você se instrumentalizar caso você venha a desenvolver no projeto PIPA, caso a sua turma queira desenvolver, um produto audiovisual. Vocês podem fazer os livretos, mas se por acaso vocês quiserem fazer um produto audiovisual, aí vocês vão precisar de alguns elementos, e um desses elementos é o roteiro. E aí é sobre isso que o professor Christian está falando, tá? E aí depois, outra possibilidade vai ser com o outro professor, que vai falar sobre gamificação. Então, assim, é para que vocês depois consigam ter mais possibilidades de construção desse produto do Projeto Pipa, tá bom? Mas o Christian não está falando só para a galera do Projeto Pipa, ele também está falando para os alunos da disciplina de roteiro e storyboard do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, tá bom? Tá, beleza. Então, essas etapas, elas podem funcionar para qualquer tipo de produção, inclusive para dentro do contexto ali da pedagogia, algum projeto, alguma coisa que se decida fazer com os alunos em audiovisual, é uma maneira de ir construindo, né, por etapas, algum vídeo, enfim, alguma coisa que se queira fazer em audiovisual, né? Então isso pode valer para qualquer experiência de produção audiovisual. A última etapa que eu coloquei ali, depois dos tratamentos, né, quando se chega a algum tipo de estabilização ali do roteiro, tá, numa versão satisfatória, digamos, né, existe o tal do roteiro técnico, e isso já, como eu falei anteriormente, se parece muito mais com aquele modelo de roteiro antigo, né, que era já decupado em plano, cada plano identificado, etc., que isso já é pensando para gravação, ou seja, geralmente é feito junto com o diretor de fotografia, que vai ler o roteiro, vai decidir,
essa cena aqui eu vejo que vai ser um plano geral, depois vai cortar aqui, vai ter um plano próximo, etc. Então, isso já é um roteiro técnico, né, que vem depois dessa fase de escrita, de estabilização do roteiro em si. Tá? Isso serve bastante para, voltando para o nosso, vamos dizer, nossa dimensão mais, por exemplo, de uma produção dentro de um contexto escolar, ou que também é importante, a partir do roteiro, identificar no roteiro quais são os planos que a gente vai gravar, em que ordem, enfim, é uma parte de produção, de organização da produção, que é muito importante, faz ganhar muito tempo, né? Enfim, é uma etapa essencial assim para o bom decorrer das gravações de qualquer tipo de vídeo, né? Sim, por exemplo, eu adoro pensar nisso. Às vezes você vê filmes que têm catástrofes. Você grava tudo que precisa gravar antes de destruir as coisas, porque é muito mais prático você destruir do que você reconstruir de novo, né? Então o roteiro ele já estipula até a ordem das coisas em que você vai fazer. É por isso que ele é tão importante, né? Não teria lógica eu filmar destruir toda uma casa e lá filmar, depois reconstruir a casa para fazer, porque na sequência a casa antes da destruição viria depois no filme. Então a gente não faz essa sequência lógica de estrutura de gravação. Só um exemplo Sim, bobo, assim, mas para dizer da importância do roteiro, como o roteiro vai dizendo para a gente, ainda que ele deixe delimitado as ordens e as sequências, mas eu consigo, né, estruturar o que eu devo fazer, e é por isso que antes eu perguntei para o Christian o que era montagem, porque eu não preciso gravar as coisas na mesma ordem que estão no roteiro. O roteiro pode ter uma ordem sequencial, eu gravo a primeira cena, depois eu gravo a última, depois eu gravo a do meio, e depois na montagem é que eu vou encaixar uma cena na sequência da outra. sim. Claro, isso faz parte do planejamento dessa fase onde o roteiro está pronto e onde se pensa que tá, como é que a gente vai filmar isso da maneira mais rápida, econômica, né? Então, se eu tenho duas cenas em ponto de ônibus em tempos diferentes dentro da história, a tendência, obviamente, que eu faça no mesmo dia, já de uma leva só, as duas cenas, mesmo que no roteiro estejam distantes no tempo, né? Então, isso é um trabalho que se faz a partir do momento que o roteiro está feito, enfim, já pensando nas gravações, né? Então, é um trabalho bem importante. Ali que entra também a questão do storyboard, né? Só pegando um pouquinho aí nessa disciplina do Rafa, onde justamente se sentando para fazer um storyboard, se tem uma noção mais fina dos planos, daí se consegue otimizar e não chegar lá na locação e dizer que planos vamos fazer, vamos testar isso, vamos testar aquilo. Né? Então, todas essas são ferramentas assim, para antecipar e otimizar a produção, e além de ser um exercício de visualização, né, para quem faz. Né? Então, é bem importante. Vou continuar aqui. Aqui a gente tem aqueles exemplos que eu coloquei. Dentro dessa perspectiva assim um pouquinho mais multidisciplinar do roteiro, a gente tem autores que trabalham, eu não vou ficar me dedicando muito a isso, que é um pouquinho mais específico, mas essa ideia do roteiro como um protótipo, ou seja, um roteiro um pouquinho mais maleável e que vai se adaptar ao objeto que quer ser feito, né? Ou seja, você não trabalhar sempre com uma ideia engessada de roteiro, né? Ou seja, se você tem formatos diferentes que surgem, é natural que gerem também formatos diferentes de roteiro, né? Processos diferentes de roteirização. A gente falou ali, por exemplo, do caso da animação, o caso dos games, o caso das videoaulas, enfim. O próprio formato vai exigir alguma reformulação da ferramenta criativa, certo? Então, esse é o caso esse texto da Catherine Miller, que ela usa essa ideia de protótipo, né? Emprestando um pouquinho ali do campo da engenharia, do design, etc. Que ela coloca esses aspectos, né, do roteiro como protótipo,
vou só pincelar aqui um pouquinho esses aspectos, que é esse desenvolvimento de novas ideias em vez de formatos pré-determinados, né? Ou seja, adequar a ferramenta ao objeto que se quer produzir, né? Isso é interessante, que é privilegiar e pensar em termos visuais e sonoros. Isso eu falei um pouquinho do Godard com aquele vídeo roteiro dele. É interessante pensar, até hoje em dia até mais fácil, né, você conseguir trabalhar com várias mídias, né, para explorar alguma ideia, né, então não se limitar somente ao verbal, né, no caso de pensar em algum audiovisual, se pode também roteirizar usando o recurso visual e sonoros, né? Enfim, aí tem outros aspectos um pouquinho mais ligados a esse universo do design, mas a ideia é essa, né, de ampliar essa noção de roteiro como uma ferramenta que precisa ser também mais inovadora, né, e de acordo com o objeto que se quer produzir. Aí eu coloquei isso já indo mais para o final, né? Nessa reflexão um pouquinho mais voltada para o campo da educação, baseada um pouquinho nas experiências que eu tive trabalhando com EAD, tanto como DI quanto na parte mais de edição, de roteirista, né, para videoaula e conteúdos. Esse contexto assim que eu acho interessante de trabalho em equipe, né? Eu lembro que o roteirista estava inserido numa equipe multidisciplinar que estava sempre em comunicação, né? Então numa dinâmica bastante colaborativa, assim. Isso achei bem interessante nessa questão da escrita do roteiro, nesse contexto, né? Também outra coisa que a gente observou, eu lembro de ter comentado isso com o Rafa, é às vezes de perceber no EAD, por exemplo, se pedia para o pessoal do vídeo, do roteiro, a adaptar conteúdos didáticos que não foram feitos realmente pensando no audiovisual, mas tentar transformar isso em algum tipo de vídeo, cheio de texto, de títulos. Então, na necessidade, né, a gente colocava isso um pouquinho como um questionamento, de tentar conceber já as coisas pensando no recurso audiovisual, né, e não essa adequação de conteúdos prontos mais escritos, né, pensando para a escrita, e depois ter que transformar para o audiovisual. Eu lembro que não era assim o resultado que a gente mais queria ter, né. Aí como eu mostrei ali no roteiro de videoaula, né, alguns elementos com os quais a gente convive assim quando trabalha nesse universo do EAD, de montar aula, etc., que são o banco de imagens e sons, ali como eu coloquei naquele exemplo, né? Ou seja, tem muito trabalho com banco de imagem, direitos de uso, enfim, vários aspectos que são já mais específicos daquela experiência. Deixa eu ver aqui. Por fim, assim, só pensando no contexto mais na educação, né, da produção audiovisual dentro da educação, assim, comentários que eu acho que são um pouco óbvios, né, mas é interessante sempre pensar qual é a potência, eu acho, do trabalho do audiovisual dentro do processo educativo, né, que é essa apropriação, síntese e rearticulação de conteúdos, né, esse aspecto colaborativo e também um tipo de envolvimento diferente, né, dos educandos quando se trata por exemplo, de produzir um vídeo, e um estímulo a um pensar de forma diferente, né, expressar também de forma diferente. Tem bastante isso tem uma discussão forte no cinema, por exemplo, que é um pouquinho mais, vamos dizer, até filosófica, que é assim,
será que o cinema pode pensar? É uma forma de pensamento, né? Como se fosse, tem um pensamento filosófico, na filosofia expressa pensamentos, teorias, etc. O cinema consegue pensar dentro da sua especificidade, né? Aí eu volto, por exemplo, ao Godard. O Godard era um cara que, além de fazer filmes mais narrativos e depois experimentar com a Nouvelle Vague, etc., ele também experimentou bastante em vídeo, vídeos muito reflexivos, né? Era com vídeo ensaios sobre temas, por exemplo, sobre história de cinema, sobre questões sociais, e usava a linguagem audiovisual como uma forma de expressar e construir pensamentos específicos, né? De uma forma específica, né? Então, acho que tem isso no audiovisual, esse potencial, que não é só de transferir um conteúdo, vamos dizer, didático, de uma forma mais tradicional para o áudio e vídeo, mas de, pela própria forma do áudio e vídeo, tu criar esses pensamentos, esses conhecimentos, né? De uma forma diferente. Então, isso eu acho que são sempre experiências muito, muito boas, assim, quando isso acontece, né? Eu coloquei algumas sugestões de bibliografia, assim, que tem mais a ver com escrita de roteiro, nos dois primeiros títulos. Vamos dizer, mais indicações, assim, para quem quer ver com mais detalhe, assim, essa questão como é que eu escrevo, quais são as recomendações, os formatos, etc. E, por último, é um texto um pouquinho mais... que abarca essa parte um pouquinho mais histórica e crítica sobre o roteiro, né, enquanto um formato, né, uma expressão textual. Coloquei também algumas sugestões de filmes que abordam a questão do roteiro, isso eu acho interessante, ou como figuras de roteiristas conhecidas na história do cinema, os dilemas do roteirista, enfim. Isso é só mais uma curiosidade, assim, para quem gosta mais, está mais interessado por essa figura da roteirista, do roteirista. Tem um último título interessante, que é O Roteirista, um documentário, que são, se não me engano, não consegui ver o documentário inteiro, por não ter conseguido acesso ainda, mas entrevistas com vários roteiristas brasileiros, então, com depoimentos, etc. Então, parece bem interessante sobre esse tema. Eu acho que é isso, gente. Eu não quis tentar fazer algo, roteirizar assim dentro do tempo de 1 hora, mas eu estou aberto aí a conversa, a perguntas, comentários. Eu só não consegui dar conta muito das mensagens no chat, mas agora, talvez, se tiver alguma coisa, estou à disposição. Então, gente, obrigado, Christian, pela fala. Eu deixo aberto também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Eu vou me atrever a fazer um comentário, só para reforçar, sobretudo para os estudantes, mas eu tenho medo de fazer um comentário tão bobo depois de uma fala tão inteligente, é que o roteiro, para mim, a principal função do roteiro é você conseguir colocar no papel algo que o outro vai produzir. Eu acho que esse é o principal destaque. E aí eu tenho um exemplo claro de um roteiro que deu errado. Minha mãe me deu um livro de receitas, e aí ela, dentre as receitas, colocou uma receita de tamale, que eu adoro. Só que ela colocou a receita baseada nas panelas que ela tinha. Ela não se deu conta que as minhas panelas eram muito menores. Então, todas as vezes que eu tento fazer a receita dela, se eu colocar todos os elementos que ela me passou, eu preciso colocar em 4 panelas, porque ela tinha uma panela que cabia tudo. Então, é só para vocês verem com um exemplo bobo que o roteiro é quase isso. Quando você roteiriza para a produção de um elemento audiovisual, você tem que estar já imaginando que quem vai produzir esse elemento depois vai seguir aquilo que recebeu em mãos. Então, vocês, enquanto pessoas que podem roteirizar, sobretudo para elementos educacionais, vocês já têm que estar ligados assim que nem sempre quem escreve o roteiro é quem vai fazer a locução. Nem sempre quem escreve o roteiro vai ser o professor que vai ficar na frente da câmera. Nem sempre quem escreve o roteiro
vai ser a pessoa que vai tirar a foto, que vai colocar de fundo de paisagem, entendeu? Então você já tem que prever todos esses elementos para que quem vá produzir, então são os 3 elementos básicos para essa produção, que é a roteirização, a produção e a edição. Então, a partir desses 3 elementos é que você vai ter o produto final, sobretudo para a gente na EAD, que seria um audiovisual educacional. Mas todos esses elementos não existiriam se não existisse um roteiro. Tipo, é diferente da lógica do TikTok, que você para ali na frente do TikTok, grava e depois você edita. Tá tudo na tua cabeça. Né? Apesar de eu achar que pessoas que são muito famosas, tem pessoas, equipes que trabalham para eles e editam, e roteirizam e fazem tudo. Então, só para reforçar a importância do roteiro de uma maneira mais simplista. Se alguém tiver alguma dúvida, está aberto para conversar com o Cris. Os profs também, se quiserem fazer alguma dúvida. Né, Isso. Acho que é importante também, né, o pessoal da pedagogia ter esse momento da gente pensar, né, a importância que o roteiro tem, né, para pensar o nosso planejamento, as nossas sequências didáticas, né? Eu sempre digo que quando você vai construir uma sequência didática, você precisa colocar ali, né, algo que qualquer pessoa, né, que chegue na sala de aula, que vá acompanhar teu planejamento, entenda qual é a tua intenção com aquela, né, naquele dia, o teu objetivo, né? Quais são os elementos que você vai utilizar, de que forma que você vai fazer a tua mediação pedagógica, né? Os recursos, enfim, né? Acho que pensar um pouquinho também esse caminho, prof. Christian. Sim, sim. Quando eu estava pensando na apresentação, eu lembrei das provas didáticas, os momentos de prova didática, e essa dificuldade, essa necessidade de mostrar exatamente a intenção e essa relação, não só com conteúdos e sequência, mas também essa relação temporal, né? Com o desenvolvimento da proposta no tempo, né? E o tempo que leva, o tempo que precisa, né? Então, acho muito importante, né? Por isso que eu fiz esse comentário de tentar aproximar o roteiro dessa situação da sequência didática, né? Do plano de aula, porque são coisas que são próximas, né? Posso falar? Primeiro, dar os parabéns, né, à fala do professor. E foi bem estimulante para mim, porque me fez lembrar muito do que eu já vivi em relação a esse debate, né, que envolve o cinema novo, pensando no Brasil, um papel de um Glauber Rocha. Lembrei de um texto que li dele do Correio Brasiliense, que data de 1978, que ele falava o título era Cultura Brasileira está com câncer. E aí o brasileiro cheio de Ys. E aí ele falava dos enlatados estadunidenses, fazendo uma crítica, na verdade, a um cinema com uma padronagem, né, que não dava conta, na verdade, de um debate sobre a realidade social, né, pensando nessa relação centro-periferia. E ele tem toda uma questão que envolve a estética da fome, né, a questão da América Latina. Há ali, portanto, uma visão de mundo, né, um questionamento social. E eu vejo muito roteiro como isso, né, essa questão da visão de mundo. E claro que aquele que escreve, ele tem elementos de persuasão. E aí eu fiquei fazendo um contraponto com a própria evolução civilizatória, porque quando tu pega, por exemplo, o telefone, eu estou até com um dado aqui em cima, porque eu fiz certa vez um TAS, comunicação eficiente, um curso desse da Criativa, qualquer coisa assim. E aí eu me lembro, né, e guardei isso, que é o tempo de engajamento de 50 milhões de usuários. E aí ele coloca o telefone e levou 75 anos. Aí depois o rádio, que tem um elemento importante narrativo aí, de construção, na verdade, do pensar, 38 anos. A TV, 13 anos. O Facebook, 2 anos. O Instagram, 1 ano. E aí eu fiquei imaginando essa questão hoje, bem presente,
né, que eu estou levando aqui em consideração, né, a questão da emoção, da tensão, da memória, isso tudo faz parte né, dessa perspectiva de roteiro, né, os arquétipos, né, então, para a gente que vai trabalhar com literatura, né, a questão do sábio, do explorador, do criador, do herói, do rebelde, isso está posto em boa parte das histórias que a gente, né, assiste no cinema, mas presente igualmente na literatura. E aí, pegando essa questão da atualidade, eu fiquei jogando isso, porque eu estou discutindo muito com um colega a abertura de um canal no YouTube. Tem um braiding aí a fazer, né, para dar conta do que a gente deseja com esse canal, enfim, cuidar de todos os aspectos que envolvem a identidade visual, né, essa questão, as técnicas, né, de produção desses vídeos. Aí acabei encontrando figuras muito interessantes, dentre as quais a Ana Couto, que trata, né, dessa discussão sobre braiding, mas vi muito debate que envolve marketing digital, ou ainda, tá, o que se chama de neuromarketing persuasão. Quer dizer, em boa medida, esses grandes nomes aí da internet, eles têm trabalhado com roteiros que guardam essa mistura do visual com, né, a parte escrita, ou seja, né, o que vão falar, o que vão reproduzir, para dar conta da atenção, né, das pessoas, da memória. Tem uma figura, inclusive, tá, que o nome é muito curioso, tá, porque é o Tiago Henrique Pinto Fonseca. Mas ele não é conhecido como o Tiago Henrique Pinto Fonseca, mas o Tiago Finch. Já ouviu falar? Tenta entrar na internet, todos vocês aqui, para descobrir quem é o Tiago Finch. E ele trabalha muito com essas questões que eu estou falando aqui de persuasão, de incorporar as pessoas na internet. Tá? Então ele é muito curioso, sabe? E no final ele, né, passou a vender cursos, e-books, infoprodutos, assim, no geral, mas com técnicas exatamente de persuasão. Né? Então, incorporando as pessoas, ou seja, buscando, em relação às pessoas, a atenção. Eu acho que o cinema faz muito disso, a literatura busca isso. E, quando tu pega um Glauber Rocha, quando tu pega esses grandes nomes, claro, guardada as devidas diferenças, né, de um Tiago Henrique Pinto Fonseca ou Tiago Finch para um Glauber Rocha, e aí tudo que ele representa do ponto de vista de crítica social, né, e não a utilização dessas capacidades como um meio de enriquecimento, é outra discussão, mas eu digo, o roteiro ele está presente, seja na nossa vida em termos, né, do acesso ao cinema, aos meios televisivos, a uma propaganda, né? Porra, quantas propagandas não saem da nossa memória, né? Do ponto de vista visual, do ponto de vista né? Do símbolo, das letras. Então, eu acho que fica bem isso aqui para todos nós, de que a vida é um grande roteiro, né? Fico pensando aqui que quem escreveu o roteiro da nossa existência, e entra até numa questão metafísica, que a gente vai parar em Deus, né, amigo? Mas eu achei assim, me fez despertar várias coisas, e acho que dá para a gente aproveitar muita coisa do que tu falou. Depois os professores vão trabalhar, né, cada qual com os grupos, para estar dando conta dessas questões. Né? Eu, por exemplo, enfim, trabalho muito com, por exemplo, aqui tem eu. Já vou falar do plot. O plot é bem interessante, porque eles trabalham com cartas e nada mais é do que a construção, na verdade, de um roteiro para uma história para as crianças. E aí, então, trabalha com dispositivos temáticos, estruturas universais, né, os recursos narrativos. E é muito legal a parte dos recursos narrativos, porque ele tem comparação, contexto, contraste, curiosidades, né, discordância, gancho, identificação. Quer dizer, são elementos que a gente pode fazer uso, né, na construção desses roteiros. Então, eu acho que despertou para muita coisa, viu? Eu quero te felicitar. Eu lembrei do Buster Keaton aqui, pô. Muito bom. Valeu.
só para comentar rapidinho, é que realmente tu falou que o roteiro está permeando, né, tanta coisa, só que ele se invisibiliza, né? Então a gente esquece que existe, né? Então a coisa é tentar voltar e realmente ver a estrutura ali, o roteiro que está por trás das coisas, né? Tem pessoas que estão criando roteiros e nos enganando, nos absorvendo. O roteiro está na política, o roteiro está em tudo. Claro que aí tem a sofisticação quando tu pensa numa questão cinematográfica, quando tu pensa na literatura, tem uma questão de arte, tem tudo, mas claro, eu estou fazendo aqui algo muito grosseiro até em relação à história do roteiro, roteirização, mas para mostrar, na verdade, que tem pessoas pensando como inculcar, como dominar, é uma ferramenta de poder, de alguma maneira. Então, está em nossas vidas o tempo todo o roteiro, mas é o que tu falas mesmo. Ninguém pensa em roteiro, tá? Pô, eu estou querendo criar um canal, eu tenho pensado em coisas para te ter marketing digital. Nunca pensei em marketing digital na minha vida. Neuromarketing, pô. Então tem aí elementos de persuasão para engajar, por exemplo, tá? Então nada mais é do que criar um grande roteiro depois para cada um desses momentos, né, dos vídeos que a gente vai lançar no YouTube. Pô, a gente faz isso nas videoaulas o tempo todo, só que a gente faz errado. Nos primeiros 3 segundos que a gente fala, o aluno já perdeu qualquer desejo de assistir a aula. Porque a gente não tem gancho nenhum. Percebe como a gente roteiriza muito mal as nossas aulas? E a gente cai no negócio da ciência e começa por ela, em muitos casos, pô, que morreu. O aluno já perdeu o desejo nas primeiras 5 frases que tu falas. Então, eu realmente acho que a gente precisa se encontrar do ponto de vista do uso, né, da melhor maneira possível, que envolve esses roteiros. Eu vi que tu ali mostrou até um exemplo, combinando imagem. Pô, e os vídeos do YouTube nada mais fazem do que isso, né? Tu combina imagem, pequenos vídeos, né? Tem lá um narrador que se apresenta, mas tem hora que ele está fora da imagem. As nossas videoaulas. E que a gente faz mal, muito mal. Sinceramente, é a crítica. Valeu, professor. Bom, gente, então eu agradeço o Cris e vou passar para a Gisele, aí agora ela dá sequência. Christian, se você quiser descansar, fica à vontade, que eu sei que você deu aula hoje o dia inteiro, tá? Então, te agradeço imensamente pela presença. Os meus alunos do BICT também, eu gostaria que ficassem, porque agora vai ter uma fala sobre gamificação que é bem legal, mas como foge do horário da aula, então também estão livres, se quiserem fugir, que eu não posso prender, né? Mas eu vou ficar. Então, passo para a Gi. Cris, brigadão. Gente, obrigado pelo espaço, um grande abraço aí para vocês. Se a aula vai ficar gravada, a seguinte, Sim. eu não vou poder ficar, mas eu quero depois assistir sobre gamificação. Então, Prof. Cris, mais uma vez agradecendo aqui em nome da pedagogia, né? Então, para aqueles que entraram um pouquinho depois, né? A nossa ideia foi aproveitar esse momento formativo que o Prof. Cris, né? Estava, né? Então, atendendo as duas turmas, né? Então, por isso, hoje nós não fizemos na sala interdisciplinar, mas essa sala, né? Como está sendo tudo gravado, depois a gente vai levar para lá para vocês poderem ter acesso, né, a esse material também. Então, por enquanto, professor Christian, obrigada pela sua participação. Nós nos veremos em outros momentos, né, até para uma conversa mais íntima e mais personalizada para a pedagogia. Mas, de qualquer forma, foi um prazer te ouvir hoje e, assim, acrescenta tanto na nossa formação e é tão necessário, né, nós, enquanto professores, que temos como, né, nossa ferramenta de trabalho, conhecimento, tudo aquilo que vem a acrescentar a nossa formação sempre é muito válido. E muito obrigada, então, prof.